Olá, bom dia. Deus abençoe a todos. Que bom mais uma vez encontrar vocês. Hoje, fiquei pensando assim, como terá sido o Dia das Mães, né? Porque a semana passada foi o Dia das Mães, né? Eu espero que vocês tenham ficado juntos com os pais nesse momento assim da pandemia, né? Então, eu imagino que vocês devem ter ficado muito juntos e valorizado muito esses momentos. É isso? Então, hoje, como vou passar para vocês, como eu falei, né? E aqui está o nosso algo litúrgico, né? Nós estamos no 6º domingo da Páscoa. Então, o evangelho do domingo vai ser Lucas João, capítulo 14, versículos de 15 a 24. Jesus deixa-nos um guia. Então, aqui para vocês conversarem um pouco sobre esse evangelho. E aqui nessa partezinha de baixo, tem um quadro, 2 quadros, quadro A e quadro B, para vocês completarem, né? Então, assim, no quadro A tem alguns pontinhos verdes, então você vai procurar no quadro B esses pontos verdes, e no local em que ele está em cada quadro, né? Então, você termina formando uma frase. Certo? E embaixo aqui tem converse com sua família. Então, esse momentinho do algo litúrgico que vocês fazem toda semana com o pai de vocês. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse momento. Pronto? Já pegaram a Bíblia? Todo mundo já está com a Bíbliazinha na mão? Pronto, muito bem. Então, agora a gente vai falar sobre o terceiro evangelho. O terceiro evangelho, que ele foi escrito por Lucas entre os anos 80 e 90, certo? Então, Lucas nasceu no século I em Antioquia, na cidade da Síria, né? Ele era médico e ele acompanhava Paulo nas suas pregações, nas suas viagens, né? Então, Lucas, ele tinha mais ou menos 40 anos quando ele começou junto com Paulo, como ele começou assim, primeiro ele começou vendo os evangelhos, né? Com os apóstolos, né? E depois ele ficou junto com Lucas, com Paulo, e começou a andar com ele nas viagens junto com Paulo. Então, Lucas, esse nome de Lucas, ele significa portador de luz. Lucas, né? Que nome lindo, né? Portador de luz. Isso é muito belo. Então, quando Lucas escreveu o Evangelho, quando ele escreveu o Evangelho, ele tinha como referência já o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus, né? Porque Marcos foi o primeiro, né, que escreveu, como eu falei para vocês. Marcos escreveu o primeiro Evangelho. Aí depois Mateus escreveu dele, né? Então, Lucas, se você pegar aqui logo no início do Evangelho dele, ele diz que, ele fala que ele está dedicando esse livro a um certo Teófilo, né? Ele logo no início aqui, ele diz assim também, decidi escrever para você, ilustre Teófilo, você vai ver no capítulo 1, né? Então, ele fala para essa pessoa, né, que com certeza alguém assim que ajudou ele no patrocínio, na produção, na difusão da sua obra, né? Então, Lucas, ele escreve para os pagãos, que não iriam entender muito o mundo judaico, não sabia bem o mundo judaico. Então, ele explica bem direitinho, né, sobre esse mundo judaico, né? Mas, assim, quando você vai começando a ler Lucas, você vai vendo o quê? Que ele, Lucas, ele tinha uma grande preocupação social, né? Ele queria assim, consertar o mundo, como se diz. Então, ele tinha muita atenção, muita preferência pelas pessoas pobres, pelos mais humildes, pelos mais marginalizados, pelos pecadores, né? Pelas mulheres, que naquela época o pessoal não olhava muito as mulheres, as crianças, né? Ninguém coisava.
Então, o que ele queria? Ele queria oferecer uma visão completa, assim, de como a salvação que Deus nos oferece se manifesta e se realiza na história, né? Então, essa obra dele, né, testemunha que o reino de Deus, o seu anúncio, ele não é assim para ficar só no mundo da Palestina, porque às vezes a pessoa pensava que era só para ficar lá, mas que ele deve se difundir pelo mundo inteiro, se encarnando nos diversos povos e culturas. Então, foi o que ele fez junto com Paulo, né? Ele saiu e foram viajar. Paulo, né? Ele é o apóstolo dos gentios, né? Então, Paulo saiu pregando, né? E Lucas estava junto. Lucas era um médico, né? Ele pesquisou muito sobre a vida de Jesus, né? E assim, quando ele teve essa intenção de escrever esse evangelho, né? Então, ele também escreveu o Atos dos Apóstolos. Foi logo junto, né, que ele fez. Então, um falava sobre Jesus Cristo, né? O evangelho. E o Atos dos Apóstolos falava sobre a igreja que estava nascendo, sobre os apóstolos, como os apóstolos... como eles ficaram depois de Jesus, tá certo? Aí, se você olhar aqui, você vai ver que na Bíblia, o Evangelho de Lucas, ele tem 24 capítulos, né? O Evangelho de Marcos tem 16, né? O Evangelho de Mateus tem 28 e o Evangelho de Lucas tem 24 capítulos, né? Então, vamos olhar, como eu disse a você, se você abre a sua Bíblia, né? No Evangelho segundo Lucas, então você vai ver logo Jesus, o Messias dos povos, né? Então, quando você veja aqui, né? Então, no primeiro capítulo, no capítulo 1 e no capítulo 2, você vai ver logo assim, que tem 2 nascimentos, né? E 2 anúncios. Tem um anúncio do batismo de João Batista e o anúncio do batismo de Jesus. Tem o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus, né? A gente vai ver o cântico de Maria e o cântico de Zacarias. Aí, se você começar no capítulo 3, isso aqui, gente, eu estou dando só uma ideiazinha, porque esse evangelho é muito lindo, se a gente fosse se deter nele, é muito belo, é coisa demais que tem para se falar. Mas estou falando assim, só um resumozinho. Por quê? Porque, como eu disse, vocês ainda são adolescentes, então vocês vão começar tomando conhecimento daquilo que existe ali. E aos poucos, quando vocês tiverem amor e vontade, vocês vão pegando e vão lendo, vão vendo e vão lendo, certo? Vão lendo cada coisa, que é muito bom. Então, a partir do capítulo 3, do capítulo 3 até o capítulo 9, versículo 50, vocês vão ver falando sobre Jesus, o Messias dos povos, na Galileia, né? Então, vocês vão ter aqui a pregação de Jesus, o batismo, a genealogia, do mesmo jeito que tinha lá em Mateus, que a gente viu a genealogia, também aqui vai ter a genealogia, a tentação de José, porque, como eu falei para vocês, os evangelhos são sinóticos, né? Mas aqui tem algumas coisas a mais. Então, Jesus cura a sogra de Pedro, chamando os primeiros discípulos, né? Isso aqui tudinho falando de Jesus, dos pobres na Galileia, né? Então, fala sobre o jejum, as espigas arrancadas no sábado, a cura da mão paralisada, a escolha dos 12, as bem-aventuranças, o amor aos inimigos, a misericórdia, né? A árvore e os seus frutos, a casa sobre a rocha. Jesus cura o servo do centurião, Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. O testemunho de Jesus sobre João Batista, né? Jesus fala sobre João Batista, né? João Batista foi aquele que veio primeiro anunciar, né? Que Jesus chegaria.
Então, o amor da pecadora perdoada, né? Tem aquela parte, as mulheres discípulas, porque assim, Lucas, ele fala muito nas mulheres, né? Ele coloca muitas mulheres. A palavra do semeador, né? Jesus explicando essa palavra. Jesus, ele geralmente, ele ele falava as parábolas, mas ele não explicava, ele deixava que cada um colocasse no coração e disse como é que ele ia colocar aquela em prática. Mas essa parábola da semente e o semeador, Jesus explica. Essa parábola é uma das parábolas que é explicada por Jesus, certo? Jesus cura a mulher e ressuscita, a partilha dos pães e dos peixes. Então, como eu disse a vocês, esse capítulo 3, do capítulo 3 até o capítulo 9, versículo 50, fala do Messias dos povos na Galileia. Vocês vão ver a transfiguração, né? E o anúncio da paixão de Jesus. E também, bom, e quem está do lado de Jesus, né? Então, porque as pessoas reclamavam, né? Que tinha algumas pessoas assim que estavam expulsando demônios, falando. Jesus disse: quem não é contra mim é meu favor, né? Então, assim, ele mostra também que quando ele prega, que a palavra não vai embora, né? Que as pessoas vão pegando, a gente tem que deixar a palavra aí, né? A gente não pode estar impedindo, você pode, você não pode, você não pode. Não. Jesus, o Espírito Santo de Deus é quem inspira cada um. É isso? Então, depois, na parte terceira, vocês vão ver aqui o Messias, o caminho dele, né? O caminho do Messias em direção a Jerusalém. Porque depois que Jesus passou pelos povos, né? Ele foi pregando, foi dizendo, falou tudo, aquele sermão da montanha, uma coisa belíssima, né? Então, quando Jesus passa por tudo isso, então ele caminha em direção a Jerusalém, porque Jesus sabia o que ia acontecer lá. Isso? Então, ele necessitava ir para Jerusalém. Então, a partir do capítulo 9, do versículo 51 em diante, até o 19, é esse caminho. É esse caminho de Jesus até Jerusalém. Deixa eu ver aqui na Bíblia. Pronto. 18, 19. Então, nesse caminho em direção a Jerusalém, né? Jesus chega numa casa, né? Chega lá no vilarejo, né? E pede para se preparar uma hospedagem e o pessoal não aceita ele. Né? E aí o discípulo disse para Jesus: você quer que eu jogue fogo, bote os anjos do céu destruir, não sei o quê? Jesus disse que não precisava disso, né? Ele diz aqui: Jesus se voltou e os repreendeu, tá vendo? Porque eles estavam dizendo isso. Então, aí aqui tem as exigências quais as exigências para alguém seguir Jesus? Eu te seguirei aonde quer que fores. Jesus respondeu. Jesus disse: as raposas têm toca e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, permite que eu vá primeiro sepultar meu pai? Aí Jesus disse: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a você, vai anunciar o reino de Deus. Aí o outro disse: eu te seguirei, Senhor, mas permite que eu vá primeiro me despedir dos que estão em minha casa. E ele disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não serve para o reino de Deus. Só que a gente tem que ter cuidado para a gente não ser assim fundamentalista, ver as coisas ao pé da palavra, né? Jesus estava falando da exigência. Quando você bota a mão no arado, quer dizer, quando você começa com a palavra, então você não pode mais olhar para trás. Você só pode ir para frente, né? Então é assim. Quando a gente pega a palavra de Deus, olha tudo aí, que belo, e depois deixa para lá, esquece. Não quero não. É muito exigente, eu não quero não. Então, a gente não merece, né? A gente precisa andar para frente, né? Então, é uma exigência de Jesus. Jesus diz: segue-me.
E a exigência dele é exatamente isso. Você tem que seguir Jesus sem túnica, sem manto, sem dinheiro, sem nada, somente com aquilo que você tem, com aquilo que você recebeu dele. É isso que ele fala, né? Aí aqui vem a missão dos 70 discípulos, quando Jesus manda vários discípulos, porque ali precisava, né? Quando ele chega, ele vai para Jerusalém, Jesus precisava ser reconhecido, né? Ele pergunta, o que é que dizem que eu sou, né? Jesus não fala isso. Então, ele manda 72 discípulos, ele dá poder a 72 discípulos para caminhar. Então, aí vem aqui as cidades ingratas, algumas cidades que não, como é que se diz, não aceitaram Jesus, não ouviram as suas palavras, né? E ele fala, né? Ai de tu, Betsaida, ai de ti, Corazim, né? Então, algumas cidades que Jesus fala aqui na Bíblia, que não quiseram ouvir a sua palavra. Ai daquele que não quer ouvir a palavra de Jesus. Coitado. Vai ficar muito, muito pobre disso, assim, sem nada, porque não tem a palavra de Jesus no seu coração. Não tem como caminhar, como seguir daquela maneira tão bela, tão bonita, que Jesus pede que a gente faça. Aí vai aqui Marta, né? Tem aquela passagem de Marta com Maria, né? A oração, Jesus ensina o Pai Nosso, né? E a volta do Espírito impuro, a verdadeira felicidade, o sinal de Jonas, porque as pessoas pedem muitos sinais a Jesus. Jesus diz, eu não darei mais sinais a você. Por quê? Porque as pessoas acham que só fazendo milagres, né? Para acreditar em Jesus, tem que alguém fazer um milagre. Então, estou aqui com vocês, para que vocês acreditem nessas palavras de Jesus que eu estou falando, eu vou ter que fazer um milagre. Aquela menina ali fez um milagre, então Jesus realmente está nela. Não é por aí que Jesus quer. Ele quer que você acredite, que você ponha no seu coração e que você faça, né? Então, as pessoas só queriam ver milagres, milagres, milagres. E aquilo, às vezes, aborrecia um pouco Jesus, né? Porque ele queria ser visto como ele realmente era, né? Com aquela coisa, a beleza dele. Então, ele fala sobre qual é a verdadeira felicidade, né? E a questão do sinal de Jonas, né? Acolher a luz, né? Ele fala que ninguém pode acender uma lâmpada e deixar debaixo de uma cadeira, né? Que essa lâmpada ela tem que brilhar. Então, a nossa luz tem que brilhar, tem que sair de dentro da gente. Ela não pode ficar trancada aqui dentro. Não. Eu tenho que receber e tenho que fazer ela brilhar, subir, colocar no topo a minha, como é que se diz? Qual é a minha opção? A minha opção é seguir Jesus. Olhar para Ele, ver, porque à medida que a gente vai olhando para Jesus, os nossos olhos vão vendo mais, a nossa visão vai se abrindo, a gente fica melhor, certo? Eu digo isso porque assim a gente está fazendo um texto para a família, agora no mês de maio. E eu percebo, nós estamos fazendo um texto assim numa conferência, e eu percebo como a palavra de Jesus vai entrando naqueles que nem olhavam, como eles estão mudados do início até agora, como eles já estão falando de Jesus, como eles já estão procurando ver, dizendo, olha, aconteceu isso na minha casa, não sei o quê, então está começando a ter uma mudança. Quando a gente coloca a palavra de Jesus na nossa vida, a nossa vida muda, certo? Então, a palavra do rico, insensato, a palavra do samaritano. Bom, então a gente vai aqui até o capítulo 19. Né? Você pode olhar toda a Bíblia, até o capítulo 19, ele fala sobre o caminho, esse caminho que Jesus teve em direção a Jerusalém. Então, vai até de 9, 51, capítulo 9, 51, até o 19, 27, né? Que é, pronto, até o 19, 27, que fala sobre esse caminho de Jerusalém. Aí, daí, do capítulo
19, do 28 em diante, até o capítulo 24, que é o final, aí vai falar sobre o Messias dos povos, como ele enfrenta os poderes de Jerusalém. Né? Aí já vai ser a chegada de Jesus em Jerusalém. Antes ele estava a caminho, e no caminho muitas pessoas ouviram tudo aquilo que ele tinha a dizer. E ele chega em Jerusalém. Então, a partir dessa parte daqui, né, que é o capítulo 19. É o capítulo 19, começa no capítulo 19, 28. Vai do versículo 28 até o capítulo 24, que é o último capítulo de Lucas. Né? Então, aqui ele enfrenta os poderes de Jerusalém. Jesus responde às autoridades. Né? Ele conta a parábola dos agricultores assassinos, aquela parábola que a pessoa, ele manda 3 servos, né, para a vinha, né? E quando chegou lá, o pessoal olhou, olha, esse aqui é o dono da vinha, vamos matar ele para a gente ficar, né, com a vinha. Aí ele chegou, mataram 1, 2, 3, até ele terminou, disse, vou enviar o meu filho. Aí ele mandou o filho e eles mataram o filho também. Então, assim, mais ou menos ele estava falando com referência ao que iria acontecer, né? Então, ele fala sobre imposto, né? Como Jesus está aqui enfrentando os poderes de Jerusalém, ele fala aqui sobre o imposto de César, né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, a ressurreição dos mortos, Jesus fala sobre a ressurreição dos mortos, né? Conta a hipocrisia religiosa da época. E se fala muito assim, né? Que às vezes os doutores da lei são muito inteligentes, são muito sabidos, aquelas pessoas que estão com o poder, né? E termina depois fazendo coisas que não devem, dizendo coisas, explica, dá coisas bonitas, mas por trás não faz, né? Aquilo que deveria ser feito. Bom, e aqui vem a destruição de Jerusalém e a vinda dos filhos do homem. Jesus fala, essa cidade será destruída e eu reconstruirei em 3 dias, né? Aí, o complô que eles fizeram para matar Jesus, a preparação da Páscoa, fala aqui também na ceia, né? Na ceia, a instituição da Eucaristia, né? Quem é grande, né? Quem é o servo, né? Quem é o maior, né? E também, assim, Jesus também diz a Pedro, às vezes a gente pensa, não, nunca vou fazer isso, não sei o que, não sei o que, mas Jesus disse a Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, né? Então, para a gente ver também essas coisas. Jesus é preso, Jesus rezou no Monte das Oliveiras, depois ele foi preso, foi torturado, humilhado, diante das autoridades, né? As pessoas acusaram ele, né? Do poder romano. Então, muita gente se junta com Jesus e diz que ele precisa ser morto. Então, tem aquele complô, né? Se chama Judas para entregar Jesus, né? Então, Jesus caminha para o Calvário, né? Toda aquela coisa. Aí vem a crucificação, né? E Jesus era um rei que só fez o bem no final, né? Os soldados que estavam lá verificam que Jesus era um rei. Ele realmente era o Messias, né? Na hora da morte de Jesus. Então, eles dizem que eles mataram o justo. Mataram o justo. Depois tem o sepultamento de Jesus, né? E a ressurreição. A ressurreição, no capítulo 24, né, tem a ressurreição de Jesus e fala também sobre os discípulos de Emaús. Tá? Sobre os discípulos de Emaús que viram Jesus ressuscitado. Depois Jesus aparece aos 12, né? E diz que vai embora, mas que ele vai mandar o Espírito Santo. Então, é mais ou menos isso. Acho que eu falei demais, passei do tempo. Não é isso? Então, eu quero agradecer a Deus, né, por este momento. Quero agradecer a Ele por este momento, porque nós estamos aqui, né?
e dizer obrigado, Senhor, por tudo, porque a gente pode ficar esses momentos. Então, que o Senhor abençoe cada um de vocês, que vocês estejam bem na família, que vocês estejam com saúde. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.